Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração que encoraja, a boa palavra o alegra o coração. Provérbios. Sentada em nossa classe de escola dominical, escutei e tomei nota, enquanto Jim apresentava sua série de Uns aos Outros no Novo Testamento. Ele estava ensinando sobre o ministério que cada um de nós cristãos deve ter para com os membros da Igreja de Cristo. Nesse domingo em particular, Jim falou sobre edificar uns aos outros, encorajando, animando, contribuindo positivamente para a sua vida e ajudando de algum modo. Resumindo a lição com uma aplicação. Jim desafiou nossa classe. Em todo encontro, tenha como meta que as pessoas se sintam melhor por estarem com você. Tente em todo encontro dar algo a outra pessoa. Nunca me esqueci dessas palavras. Que grande e simples forma de influenciar positivamente as vidas de outras pessoas. Todos precisam de edificação e encorajamento, e nós estamos prontos para oferecer essas coisas quando temos um coração preenchido por Deus. Aqui estão algumas sugestões para encorajar o povo de Deus. Reserve tempo para se abastecer. Se você gastar tempo sentado aos pés de Jesus e sendo abastecida no Espírito de Deus ao estudar a palavra, se você buscar superar obstáculos internos para fazer o trabalho do Senhor, nunca deixará de ter um ministério. A abundância de Deus em você transbordará naturalmente na vida de outras pessoas. Pensando nisso, imediatamente me vem à mente duas mulheres que aumentaram o potencial de seus ministérios quando superaram a timidez. A evangelista Corrie ten Boom enfrentava problemas com a timidez. Determinada a superá-la, Corrie se matriculou no curso da Universidade Dale Carnegie para aprender a falar com as pessoas. Se ela conseguisse falar com os outros, então ela poderia testemunhar sobre Jesus Cristo. Desenvolver-se conduziu-a num grande ministério. A senhora Howard Hendricks é esposa de um pastor e também tinha problemas com a timidez. Como Corrie ten Boom, Jane se matriculou no curso da Universidade Dale Carnegie e também no Toastmasters for Women, para aprender a falar com as pessoas individualmente em grupos grandes. Por 2 vezes, a senhora Hendricks foi palestrante do retiro para mulheres na minha igreja, falando cada vez para mais de 500 mulheres. Desenvolver-se a conduziu no ministério mais eficaz. O ministério é estimulado quando passamos tempo desenvolvendo nossas habilidades, superando nossas fraquezas, e isso faz sentido. Afinal de contas, quanto pode ensinar um professor, aconselhar um conselheiro, administrar um administrador, só até onde ele cresceu. E cada um de nós cresce, cada um de nós encontra poder e conhecimento para superar as fraquezas pessoais e para um ministério mais eficaz em Jesus Cristo. E como ele mesmo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Mateus. Você terá mais para dar ao próximo ao se regular, se colocar perante Deus e deixá-lo te nutrir, te fortalecer e te transformar. Memorize passagens bíblicas de encorajamento. Você se lembra de quando discutimos sobre salgar os nossos filhos com a verdade? Bem, os filhos não são as únicas pessoas na vida que precisam de sal. Você pode ter o ministério de salgar, o ministério do encorajamento, com todos com quem você se encontra. Se a sua palavra for sempre agradável, temperada com sal, Colossenses, você nunca falhará em auxiliar outras pessoas. Sua vida e seus lábios oferecerão encorajamento e restaurador a todos que cruzarem o seu caminho. Como nosso Messias, você poderá dizer boa palavra ao cansado, Isaías. Mas, como vimos antes, não podemos dar o que não possuímos. Assim, é bom memorizar algumas passagens bíblicas de encorajamento para ajudar pessoas necessitadas nessa área. Saber versículos lhe dá a palavra certa, algo oportuno e apropriado na situação.
Pense nas passagens da Bíblia que você memoriza com os instrumentos de um cirurgião. As últimas coisas que vi antes de ser anestesiada, perdendo a consciência, vários anos atrás, antes de uma cirurgia pela qual passei, foram 2 bandejas de instrumentos, uma à direita do cirurgião e outra à esquerda. Eu me lembro de pensar, olhe todos esses instrumentos, de todos os tamanhos e formatos, de todos os tipos, e quantos? Tudo o que ele precisa está aí, pronto para qualquer e todo propósito. Isto é aquilo em que a passagem da Bíblia que você memoriza se torna na mão de Deus, instrumento pronto para todo e qualquer propósito, qualquer que seja a necessidade na sua própria vida ou na vida daqueles com quem você conversa. Todo versículo que você sabe de cor está disponível, pronto para ser usado por Deus para encorajar uma alma cansada. Se você for fiel ao se comprometer a memorizar pedras preciosas selecionadas na palavra de Deus, de repente você as achará acrescentando real significado nas suas conversas. E as conversas significativas ficam naturalmente de um coração preenchido, fluem de um coração preenchido. Nesse caso, fazendo transbordar a palavra de Deus. Você observará o conteúdo das suas anotações, das chamadas telefônicas que vão se tornando relevantes. As visitas a outros cristãos serão mais significativas à medida que você compartilha a verdade poderosa e promessa de Deus. Na realidade, como seu coração está repleto de Bíblia, já não se satisfará com conversações sem sentido, conversações triviais. Compartilhar a palavra de Deus conduzirá suas conversas com outras pessoas a níveis mais profundos. Você pode estar pensando, mas eu não consigo memorizar a Bíblia. Já tentei e simplesmente não funcionou para mim. Mas recentemente estive na casa de uma amiga cujo papagaio cantou todo o hino nacional dos Estados Unidos para mim. Enquanto estava lá, pasma com o que ouvia, pensei, bem, se o papagaio pode aprender o hino inteiro, nós, seres humanos, podemos aprender a memorizar a Bíblia. Pense no tempo que levou um pássaro para aprender a melodia e o tom de uma música tão complicada. Seguramente você pode aprender um versículo ou 2 da palavra de Deus. Se você o fizer, seu coração repleto será fonte de encorajamento para muitos. Use o telefone para encorajar. A Bíblia nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios. E você provavelmente sabe dessa verdade por experiência própria. Um modo fácil de encorajar e tornar um coração alegre é alcançar e tocar alguém pelo telefone. Não estou falando de ligar para uma lista enorme de pessoas ou fazer ligações prolongadas. Uma ligação simples e rápida pode fazer muito para alegrar o coração do receptor. Normalmente, eu faço essas ligações de estímulo por volta das 5:30 da tarde. Quando minhas meninas estavam em casa, eu lhes dizia, tenho de fazer 3 ligações telefônicas, não vai demorar, mas quero saber se vocês precisam de alguma coisa antes que eu pegue no telefone. Falando com Catherine e Courtney primeiro, mostrava-lhes a minha posição de prioridade, a posição de prioridade que elas tinham no meu coração, acima de outras pessoas, inclusive a pessoa para quem eu estava ligando. Dava-me também a chance de cuidar de alguma necessidade que tivessem antes de telefonar e de lembrar-lhes que eu não estaria disponível em alguns minutos. Quando ligo, digo algo como, sei que está quase na hora de jantar e do meu também, mas não tenho visto você ultimamente, então resolvi dar uma ligadinha e ver se você está bem. Quando vejo que a pessoa está enfrentando uma dificuldade, marco um horário para ligar depois, quando poderemos ter uma conversa mais prolongada e significante. Você e eu podemos também, desse modo, alcançar pessoas que estejam se recuperando de doenças ou que estejam enfrentando alguma crise. O telefone nos oferece um modo muito eficaz para encorajar os outros, ao mesmo tempo que requer muito pouco esforço. O mais importante nesse ministério é ter um coração que se preocupe. Quando o dia ministrou ao grupo da terceira idade na nossa igreja, eu achei que telefonar era um modo simples de encorajar os que estavam ausentes da nossa classe de domingo. Se eles estivessem doentes ou fora da cidade, gostaria de ver que alguém notou a ausência, sentiu falta e procurou. Minha amiga especial, Pat, me abençoou da mesma forma, deixando palavras encorajadoras na minha secretária eletrônica quando não nos vemos durante algum tempo. Ouvir a mensagem e saber que alguém se importa comigo sempre me faz sorrir. Você pode incentivar alguém pelo telefone?
Escreva bilhete de encorajamento. Escrever bilhete para os que precisam de encorajamento é outra maneira de compartilhar uma boa palavra que torna o coração alegre. Provérbios. Outra vez, quando pensei no grupo de Jim e eu estávamos pastoreando, orei e perguntei a Deus: o que eu, uma jovem esposa e mãe, pode oferecer a esses santos? Eles têm caminhado comigo há tanto tempo, eles te conhecem tão bem. Deus foi fiel em responder àquela súplica do meu coração. Ele me mostrou que eu poderia lhes escrever bilhetes encorajadores. Assim, quando checava a frequência de cada manhã de domingo, anotava os nomes daqueles que estavam ausentes, daqueles que estavam viajando ou doentes. Depois, em casa à tarde, enquanto as crianças cochilavam, Jim e eu descansávamos, eu escrevia um bilhete de encorajamento para cada ovelha perdida. Eu só queria demonstrar-lhes que nós nos importávamos, estávamos preocupados e à disposição e que esperávamos vê-los logo. As pessoas que eu mais admiro nessa área de assistência pessoal são aquelas que separam um tempo do seu dia ou da semana para escrever bilhetes e cartas. É o ministério. E se você estiver pensando de novo, não, já sou tão ocupada, como posso fazer alguma coisa? Considere essa minha técnica simples. Quando vejo um pedaço de papel em branco, digo a mim mesma, vamos lá, li só 3 frases e sigo em frente. Se estou escrevendo para alguém doente, alguém desolado, alguém da liderança, algum visitante, falo a mim mesma, apenas 3 frases. A frase 1 pode ser: estou com saudades, gosto de você, ou estou pensando em você. A frase 2 mostra ao leitor que ele é especial para você e por quê. E a frase 3 diz que estou orando por ele, e então inclui o versículo que demonstra que realmente estou orando. Enquanto você relaxa na cama ou no sofá com os pés para cima, você pode compartilhar esse tipo de encorajamento com os outros, tendo seu coração cheio do amor de Deus. E os que vão receber os bilhetes serão muito abençoados. Atualmente, sempre carrego comigo uma pasta com as correspondências que preciso responder, os nomes daqueles a quem preciso agradecer alguma coisa e muitos cartões de recado, envelopes, cartões postais e selos. Onde quer que eu esteja, no avião, no hotel, aguardando no aeroporto, relaxando no centro de convenções, esperando um marido no carro, sentada na biblioteca, num café, ou quando chego à igreja, alguns minutos antes do culto, posso encorajar outros com bilhete. E você também pode, com apenas 3 frases. Encoraje os outros por meio de 3 dons espirituais. Quando li Balancing the Christian Life, do teólogo Charles Caldwell Ryrie, descobri mais 3 ministérios que você e eu e todos os cristãos podem exercer. Na realidade, como mostrou Ryrie, esses 3 ministérios não só são dons espirituais específicos, mas também são mandamentos para todos os cristãos. Dr. Ryrie os descreve como 3 dons espirituais que provavelmente todos os cristãos poderiam ter e usar se quisessem. São eles ministério, contribuição e misericórdia. Romanos. Veja como o Dr. Ryrie os define. Servir, às vezes, é usado como auxiliar ou ministrar. É a habilidade básica para ajudar outras pessoas e não há razão por que todo cristão não possa ter e usar este dom. Misericórdia é o próximo. A misericórdia é semelhante ao dom do ministério e envolve socorrer os que estão doentes ou aflitos. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Tiago. Contribuir é outro ministério em que você e eu podemos e devemos estar envolvidas. Contribuir é a habilidade de distribuir o próprio dinheiro entre outras pessoas, e isso deve ser feito com simplicidade, o que significa fazê-lo sem a intenção de qualquer tipo de retorno ou vantagem para si mesmo. Ministério, misericórdia e contribuição, cada um é um dom espiritual específico, mas todos nós são ordenados como cristãos. Nosso querido Salvador Jesus, de quem devemos seguir os passos, dá-nos exemplo e desenvolveu esses dons. Então, comprometa-se a dirigir seus esforços para servir, mostrar misericórdia e contribuir, e assim cumprir a lei de Deus e encorajar o seu povo. Viva as suas prioridades. Vivendo as suas prioridades, você estará ensinando e discipulando muitas mulheres sem dizer uma palavra. A melhor forma de ensinar prioridades aos outros é dar exemplo pelas suas prioridades. Afinal de contas, este é o outro princípio para nós, mulheres, segundo o coração de Deus. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Como você sabe, Deus nos tem apresentado esta imagem em Provérbios. Nesta passagem, ele pinta o retrato de uma mulher que vivencia suas prioridades. E você já notou que nenhuma das suas palavras é registrada? Só seu trabalho permanece. Pela graça de Deus e no seu poder, você pode encorajar outras pessoas da mesma maneira que essa mulher maravilhosa a encoraja. Simplesmente concentre-se em ser quem Deus quer que você seja e em fazer o que Ele quer que você faça.
Concentre-se em dominar suas prioridades. Não se preocupe em organizar os seus pensamentos, preparar uma lição ou se levantar à frente de um grupo. Apenas caminhe entre as mulheres da igreja e do bairro, fazendo com todo o coração aquilo que você deve fazer. Toda mulher cristã precisa de modelo e exemplo, e eu não sou diferente. Eu me lembro que quando ainda era uma jovem recém-convertida, ia à igreja procurando um modelo. Observei cuidadosamente outras mulheres cristãs. Observei o comportamento na igreja e até mesmo o que elas vestiam. Se elas falavam em grupos mistos, se elas oravam em voz alta. Notei como tratavam os maridos, como demonstravam respeito, como se comportavam como casal em público. Observei também as mães com os filhos. Notei a maneira como elas disciplinavam, o tom de voz que usavam para falar com os filhos e até as expressões das faces quando elas olhavam para os filhos. Nada me escapou, porque eu sabia que eu precisava de ajuda. Como uma experiente observadora de outras mulheres, eu sei que tudo o que você faz e não faz ensina. O mexerico pode parecer uma coisa pequena, mas quando você foge dele, ensina as outras mulheres a beleza da obediência. Quando você diz, eu não preciso perguntar ao meu marido sobre isso, mostra a outras esposas como fazer do marido uma... Eu preciso perguntar ao meu marido sobre isso, mostra às outras esposas como fazer do marido uma prioridade. Quando você planeja o seu dia ao redor dos horários dos filhos, dá exemplo para as outras mães de respeito e consideração aos filhos. Se você estiver numa fase da vida que não lhe permita ensinar formalmente, conduzir ou participar de ministério com mulheres, ainda assim está ensinando. Pense deste modo. Talvez sua ausência nessas funções esteja ensinando algo sobre suas prioridades. Talvez algumas das pessoas que exercem essas funções também não devessem estar lá. Lembre-se da citação que eu compartilhei antes. A sabedoria é assim. Nós devemos dizer não só às coisas erradas e pecaminosas, mas a coisas agradáveis, lucrativas e boas que prejudicariam e atrapalhariam o cumprimento de nossos grandes deveres e principais tarefas. Agora, provavelmente você já esteve entendendo melhor quais são os seus grandes deveres e principais tarefas, como uma mulher cristã, uma esposa, uma mãe e uma dona de casa. Agora, você já sabe melhor o que é que Deus diz e o que é mais importante. Ser o que o Pai quer que você seja, uma mulher segundo o coração dele, é um ministério poderoso. Outras pessoas podem simplesmente te observar e ser encorajadas em suas próprias indagações para seguir a Cristo. Resposta do coração. Quando você e eu caminhamos pelo capítulo sobre o nosso crescimento espiritual, nós nos desenvolvemos a nós mesmas, estabelecemos metas. Decidimos realizar o trabalho que o crescimento exige. Nosso alvo foi deixar que Deus nos enchesse e nos preparasse para o ministério futuro com outros, reconhecendo que seria um trabalho duro, mas compensador. Seguimos em frente, ampliando nosso conhecimento e aprimorando nossas habilidades. Agora, pense na simplicidade e facilidade dos ministérios que consideramos aqui. Escrever um bilhete, dar telefonema, dizer palavra agradável, dar exemplo de prioridade a Deus, esses quase não requerem esforço. Cada um, porém, exige um coração cheio do amor de Deus e com sensibilidade para com os outros. Ministério é sempre assunto de coração. Se o seu coração estiver cheio de preocupação pelo povo de Deus, você será privilegiado em revigorar muitas almas necessitadas de encorajamento, como uma nuvem de chuva que leva a preciosa água para a terra seca. Espero e oro para que sua resposta de coração a Deus seja gastar os poucos momentos que esses ministérios requerem e usá-los para compartilhar o amor de Deus com os outros. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George.